noite, igreja. Ela já falou meu nome, né? Eu ia me apresentar, mas tudo bem. Deixa só eu posicionar aqui. Foi mal. Tá. Não sei se eu vou pedir vocês exatamente para abrir a Bíblia agora, mas a mensagem que eu venho trazer é sobre o rei Josias. Para quem não conhece, essa história está passando no livro de 2 Crônicas 34 e 35. Eu achei legal falar sobre o rei Josias, porque o rei Josias ele subiu ao trono aos 8 anos de idade. Mais uma prova de que Deus usa sim as crianças. Em Jeremias 1:7 fala: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. E em 1 Timóteo 4:12 também fala: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Deus tem sim um chamado para as crianças. Não é porque nós somos jovens que a gente só está esperando nós ficarmos adultos para estabelecermos o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Porque nós somos usados também na juventude. Além da idade do rei Josias, algo que também o diferencia é porque ele fez o que era justo diante do Senhor. E quando a gente lê que ele fez algo que era justo, não era porque ele acreditava em Deus, ou porque os pais dele, a descendência dele, era fiel ao Senhor. Era porque as atitudes do rei Josias apresentavam que ele cria em Deus, né? Acho que é isso. Que ele cria em Deus e que ele era um cristão. E em Tiago 2:17 e em 1 João 3:18 fala para que nós nos importemos com a fé pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Em Tiago só. Então, é muito importante que as nossas atitudes demonstrem o caráter de Deus. Porque se a nossa vida foi restituída por Jesus, então a nossa vida pertence a Jesus. Então, nós precisamos refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. E nas atitudes do rei Josias, eu trouxe aqui as 5 atitudes que ele fez. A primeira está em 2 Crônicas 34:4, que fala: sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Balins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu ao pó os postes de Acerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido o sacrifício. A primeira coisa que Josias faz quando ele sobe ao trono é retirar os ídolos e os altares que haviam sido levantados pelo seu pai Manassés. E o que os ídolos representam? Os ídolos representam algo que nós adoramos. Só que a Deus pertence a nossa exclusiva adoração. Então, tudo aquilo que nós adoramos no lugar de Deus deve ser retirado das nossas vidas, que foi justamente o que Josias começou fazendo. E ídolos... eu esqueci de uma parte. Toda vez que nós falamos de templo, nós também estamos falando de nós mesmos. Em 1 Coríntios 3:16 fala que nós somos o templo de Deus. Em Romanos 8:9 também fala que o Espírito Santo habita em nós. E que em João 7, Jesus mesmo fala que o Espírito Santo havia de vir sobre nós. Então, nós somos morada de Deus. Então, a Ele nós devemos exclusividade. Ontem eu estava vendo o álbum da Laura Sogueles. Aí ela falou assim: nós somos a noiva exclusiva. Nós é uma noiva somente de Deus, né? Quem já pensou se eu tivesse uma noiva, aí ela fosse e casasse com vários maridos? Não tem como, né? É um só. Até no mundo normal, no mundo é assim. Então, a nossa vida é exclusiva a Deus. Então,
o que eu quero dizer com ídolos e altares? Eu quero dizer com coisas que roubam o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. E isso pode ser relacionamentos, pode ser o nosso dinheiro, pode ser os nossos sonhos. E quando sonhos, eu quero dizer se Deus realizou o meu sonho, está tudo bem. Mas quando Deus não realiza, nossa, eu vou me revoltar com Deus. Isso quer dizer que o seu sonho está em primeiro lugar e não a Deus. Isso eu falo também porque isso já aconteceu comigo, tá? Nessa minha vida de concurso aí. Aí também vai estar os nossos prazeres, quando nós preferimos os nossos prazeres mundanos do que estar na casa de Deus. E também algo assim, engraçado, né? Algo da época, agora, até os nossos celulares mesmo. Eu já falei uma vez sobre isso, porque quantas vezes a gente olha o nosso tempo de uso no celular, a gente passa 6 horas no celular, até mais, se bobear, e a gente não conseguiu passar 10 minutos com o Senhor. A gente está priorizando muito mais ficar com os nossos celulares do que ler a palavra de Deus. E, para poder fechar essa parte, em Mateus 6:24 Jesus falou: ninguém pode servir a 2 senhores. Então, a nossa adoração, mais uma vez, é exclusiva a Deus. A segunda coisa que Josias fez está no versículo 8, que fala: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar Isso aí. Desculpa. A fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. E aí depois no versículo 10 fala: confiaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. A segunda coisa que Josias fez quando ele chegou foi fazer reparos no templo. Josias demonstra aqui um zelo com o templo de Deus, demonstra um zelo com a casa do Senhor. E isso é muito importante para que nós também estejamos cuidando daquilo que Deus nos entregou. Deus nos entregou uma igreja, nos entregou um chamado, nos entregou a nossa vida. Então, nós precisamos zelar nisso. E Jesus teve zelo com a casa de Deus. Em João 2, eu esqueci. Em João 2,17, Jesus está no templo, e aí o pessoal estava fazendo vendas, né, lá, e aí ele falou assim: vocês estão fazendo da minha casa um covil de cobras, né? Acho que é isso aí. Porque eu esqueci de botar o versículo aqui, gente, foi mal. 17. 7:17. Não, é 2. Rapidinho, gente, me perdoem. 2:17. E os seus... primeiro. Tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Que seria tipo uma profecia que está em Salmos. Então, Jesus também foi zeloso com a casa de Deus. Então, nós precisamos ter zelo com Deus, com a casa de Deus. A terceira coisa que aconteceu no reinado de Josias foi que ele achou uma Bíblia. Quando eles faziam os reparos, ele achou uma Bíblia, e isso aconteceu no versículo 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Eles encontraram a Bíblia. E depois, no versículo 21, Josias, após ter ouvido a Bíblia, pediu para que fossem consultar a Deus, porque ele ficou muito preocupado, ele ficou muito angustiado, porque quando ele leu a Bíblia, ele falou assim: meu Deus, o meu povo não está fazendo nada que está nos mandamentos. Então, provavelmente, Deus cairá sobre nós a ira. E aí ele pediu para que os profetas fossem consultar a Deus. E aí eles foram consultar e realmente, no versículo 23 e 28,
Deus falou: digam ao homem que enviou a mim que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira será derramada sobre esse lugar e não será apagada. Digam ao rei Judá que enviou para consultar o Senhor que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de mim quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Nesse versículo aqui, realmente, Deus iria cair sobre grande ira sobre aquele povo. Mas o que me chamou a atenção nessa parte foi porque Deus, ele demonstra grande misericórdia com a vida de Josias. Livrando, né, da ira dele. E aqui Deus fala assim: porque eu vi a sua aflição, eu ouvi que você chorou, rasgou as suas vestes, eu o ouvi. Então, aqui, além de mostrar que Deus é misericordioso, também mostra que Deus nos ouve. Deus nos ouve em nossas aflições, Ele cuida de nós. Em João 1:48, fala: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Jesus está falando nesse momento para Natanael. Quando Filipe vai apresentar Natanael a Jesus, Jesus fala para ele: eu te vi debaixo daquela figueira, quando ele estava em um momento de grande aflição. Deus nos ouve. E em Isaías 41 fala: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. A língua dele está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Além de Deus nos ouvir, Ele não nos desampara. Ele sempre está conosco. Aí o segundo ponto é porque Deus foi com grande misericórdia com a vida de Josias. E em Salmos 103:8 fala: o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. E em 1 Pedro 1:3 fala: bendito seja o Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus também tem grande misericórdia pelas nossas vidas, tanto é que Ele entregou a própria vida para que nós alcançássemos salvação. A quarta coisa que Jesus fez foi renovar a aliança com Deus. Aquele povo havia feito uma aliança com Deus no tempo de Moisés, né, que Deus enviou os mandamentos a eles, falando que o que eles deviam fazer ou não fazer. Só que aquele povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e Josias renovou a aliança com Deus. E isso é muito interessante, porque a aliança, ela representa, né, uma conexão, ela representa uma união. Tanto é que no casamento, o homem e a mulher usam uma aliança, simbolizando que eles estão juntos e que eles são uma só carne, né? E quando nós temos uma aliança com Deus, isso quer dizer que nós estamos com Deus, nós temos um compromisso com Deus. Só que aquele povo havia pecado contra o Senhor, então aquela aliança meio que tinha sido rompida. Mas, da mesma forma como Josias restaurou a aliança com Deus naquele tempo, Jesus também restaurou a aliança dele conosco, quando ele se entregou. Em Hebreus 9:15 fala: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Jesus entregou a sua vida para que, ainda que nós pequemos, Ele nos traz redenção, nos traz amor e misericórdia. E isso também simboliza que quando Ele renova, quer dizer que Deus faz algo novo na vida dele.
Tanto é que agora teve a Conferência dos Intensos, Novo Tempo, e quando Josias renova a aliança, ele promove um novo tempo na vida de Israel, um tempo de adoração ao único Deus. Em Jeremias 18, 1, 6, fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Nesse versículo aqui, Deus está falando assim, como o oleiro que molda o barro, que pode quebrar o barro, fazer novamente, Deus também faz isso com a nossa vida. Então, Deus ele pode nos quebrar, nos fazer de novo. Deus ele pode restaurar a aliança dele conosco. Deus tem grandes coisas para todos nós, mas quando nós pecamos, nós nos separamos dele, o pecado nos separa de Deus. Mas a partir do sacrifício de Jesus, nós podemos nos conectar com Deus de novo. Acho que Colossenses fala isso. Tem uma musiquinha. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo curou em suas linhas de amor. Deus restaura as nossas vidas. Ele tem poder para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Da mesma forma como o oleiro restaura o barro e molda o barro. Então, Jesus nos provoca a restauração. E a última coisa que Josias fez foi celebrar a Páscoa antes dele morrer. Ele celebrou a Páscoa. Em 2 Crônicas 35, no versículo 1, fala que Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Aquele povo não havia celebrado a Páscoa por muito tempo, porque eles estavam longe de Deus. Mas Josias, como havia restaurado a sua conexão com Deus, ele também celebrou a Páscoa. E no versículo 18 fala: a Páscoa não havia celebrado dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e toda Judá, e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Josias, ele fez uma Páscoa que nunca havia feito antes. Ele fez uma Páscoa excelente. A entrega que ele teve do cordeiro, da celebração, foi excelente. Ele se dedicou muito para aquilo, porque ele estava com Deus. E quando Deus entrega o seu próprio Filho pelas nossas vidas, Ele nos dá o único filho que Ele tinha, Ele nos dá tudo. Então, quando nós vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, nós também devemos entregar tudo, devemos entregar o nosso melhor. Em Marcos 14, 1, 9, está falando sobre a mulher que havia ungido os pés de Jesus com perfume. Aí o pessoal perguntou: por que esse desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Mas Jesus falou: deixem-a em paz. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Nessa passagem, essa mulher, ela entregou o melhor. Ela entregou o perfume que custava 300 denários, mais de 300 denários. Acho que naquela época equivalia a mais de um ano de salário, se eu não me engano. Então, ela entregou tudo que ela tinha. Ela ungiu os pés de Jesus com excelência. Ela entregou tudo com excelência a Jesus. Então, nós devemos a Jesus entregar a nossa melhor adoração, o melhor servir, o melhor louvor e tudo o que nós pudermos da melhor forma. E agora, para poder completar, para poder resumir, né, isso tudo, quando Josias purifica o templo, ele restaura, ele retira as coisas velhas, ele retira tudo que não pertencia a Deus, que retirava o primeiro lugar de Deus na vida deles, para que Deus entrasse e fizesse morada e fosse
exclusivo em sua adoração. Deus merece a nossa exclusividade. Quando Josias fez reparos no templo, ele demonstrou ter zelo. Quando ele purificou, ele também demonstrou ter zelo, o que é um mandamento de Jesus, de termos zelos com a casa de Deus. E temos cuidado ao nosso servir, a defender. Então, nessas duas partes, primeiro Josias estava demonstrando uma primeira entrega a Deus, estava demonstrando que aquele reino, a vida dele iria pertencer a Jesus e que o povo de Israel era exclusivamente de Deus. Na terceiro tópico, era a aflição de Josias. Primeiro, Josias leu a Bíblia, depois ele se afligiu e depois ele foi falar com Deus. Deus havia uma grande ira sobre aquele lugar, mas Deus foi misericordioso com ele. Então, e Deus o ouviu, né? Então, quando nós também estamos nos nossos momentos de aflições, no momento que nós fechamos a porta do nosso quarto, começamos a chorar e nos quebrantar na presença de Deus, Deus também nos ouve e prepara coisas grandes para as nossas vidas. Quando ele renova a aliança de Deus, ele provoca uma restauração daquele povo. Tudo aquilo que eles faziam antes seria esquecido, porque Deus esquece os nossos pecados, mas seria feito novo, haveria coisas novas para aquele lugar. Então, até em Crônicas mesmo, fala que aquele povo serviu a Deus. Durante o tempo de Josias, o povo de Israel adorou ao Senhor, unicamente ao Senhor. Então, ele trouxe coisas novas. Aquilo que estava perdido foi jogado para trás e foi feita restauração na vida dele. E, por último, ele entregou algo excelente na vida, para Deus, na verdade. Ele entregou a sua melhor oferta, a sua melhor adoração. Então, é isso que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã. Nós devemos saber que Deus nos ouve, saber que Deus restaura a nossa vida, nos traz a um tempo novo e que Deus merece a nossa exclusividade e a nossa melhor oferta. E essa é a minha palavra. Eu agradeço. Vamos ficar de pé? Como é bom ver o que Deus está fazendo no meio das nossas, não posso chamar crianças, né? Mas no meio do nosso povo, que para alguns ainda não chegou à maioridade. A pastora Shirley falou para mim assim: depois que a Julinha pregar, só sobe para complementar. E eu fiquei ali pensando, complementar o quê? Não? Mas uma coisa me chama a atenção nessa história de Josias. Se você ler o começo do capítulo 34, se não me falha a memória, onde começa o reinado de Josias, como a Júlia falou aqui, tinha 8 anos, a gente percebe uma coisa muito interessante. O texto diz assim: quando tinha Josias 8 anos de idade, começou a reinar, reinou em Jerusalém por 31 anos. Verso 2: ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. O engraçado é que Davi não era o pai de Josias. O pai de Josias era Amon. E nem era avô de Josias. O avô de Josias era Manassés. A questão não é para as nossas crianças, a questão é para nós adultos. Será que os seus filhos têm outros como referência? Porque a referência de Josias não era seu pai. E às vezes nós estamos transferindo para terceiros, quartos e quintos a referência dos nossos filhos. Será que dentro da nossa casa nós somos referência para os nossos filhos? Ou será que os nossos filhos, se um dia forem escrever
autobiografia, ou forem fazer algum trabalho na escola e pedirem assim: quem é a sua referência? Será que vão escrever que é o pai do outro, que é o pai do coleguinha, que é a mãe do coleguinha? É por isso que nós precisamos sempre estar atentos com a responsabilidade que nós temos. Será que somos referências de homens e mulheres de Deus aonde trabalhamos? Será que somos referências de homens e mulheres de Deus aonde estudamos? Será que somos referências de homens e mulheres de Deus naquilo que fazemos? Porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado que nós vamos deixar para uma geração? Essa palavra me chama muita atenção, para que nós possamos trazer de volta, como Josias trouxe, a prioridade do reino. O texto diz que Josias não desviou nem para a direita nem para a esquerda, está lá no texto. Ele não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda. E eu me lembro da palavra que foi dada a Josué: Josué, eu vou ser contigo, mas tem um detalhe: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, cumpra aquilo que eu lhe disser. Será que nós temos cumprido o que esta palavra tem dito? Esse é um tempo de despertar para a igreja. Eu fico vendo muito crente dizendo: Senhor, volta, volta. Se Jesus voltasse, você estaria pronto para subir? Ou será que nós teríamos que priorizar algumas coisas? A Bíblia diz que Josias priorizou todos os estatutos do rei, do Senhor. Restaurou culto, restaurou Páscoa, restaurou festa de tabernáculo, restaurou tudo, porque ele aprendeu a priorizar o reino. Será que nós temos priorizado o reino? Será que temos ensinado os nossos filhos a priorizar o reino? Será que temos tido uma casa que prioriza o reino? Qual é a nossa prioridade? Porque só podemos ensinar aquilo que já estamos fazendo. Aquele ditado popular: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, não serve para nós crentes. Para nós crentes é: faça o que eu mando, porque eu faço o que mando você fazer também. E eu termino dizendo, contando uma história muito interessante, muito triste, mas muito interessante. Certa vez eu e a pastora Marizana fomos atender um casal, e eles estavam com seus filhos. E eu falei: não, deixa as crianças aí na sala, não tem problema não. Enquanto nós conversávamos, as crianças começaram a brigar uma com a outra e largaram um palavrão desse tamanho. Aí eu olhei para a pastora, olhei para as crianças, e o pai falou assim: menino, para de xingar. Aí o garoto: tu também xinga? Olha o exemplo que você está deixando para as crianças, para os seus filhos lá no trabalho. Tem gente que diz assim: para ser crente igual a você, sangue de Jesus tem poder. Tem um pulinho ainda. A igreja precisa voltar a ser padrão. Amém? Olha para o lado e você diga para o irmão: se você tem todas as condições de ser um padrão de altíssima qualidade em ser um crente apaixonado por Jesus. Quem vai se comprometer a ser um padrão, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Amém? Antes de fazer uma homenagem que me pediram para fazer aqui, que a pastora vai fazer, Julinha, ora por essa igreja. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento, por esse culto em que a Tua presença esteve conosco e Teu Espírito Santo fluiu em nossos corações. Senhor, nesse momento eu te peço para que essa palavra, Deus, não venha a ser em vão, que os corações tenham estado abertos e os olhos também, para que eles possam receber essa palavra e começar a viver uma vida assim como Josias. Deus, traz um tempo novo nas nossas vidas, em que o Senhor é o nosso único Senhor, e que nós venhamos adorar a Ti em espírito e em verdade.
Senhor, há um tempo de avivamento no Brasil e no mundo. Por isso, Deus, que Ele possa começar em nós, que essa chama venha começar a incendiar em nossos corações, para que nós possamos levar essa chama a outras pessoas. Deus, que nós possamos ser referência e revelar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.